Tudo o que você precisa saber antes de ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Quando eu tava preparando esse vídeo aqui, eu fiquei pensando que tipo de tom que eu gostaria de dar para essa resenha. Porque aqui no YouTube e em várias outras plataformas, podcast, curso específico, você encontra muita informação sobre as obras do Dostoiévski, né? Pessoas que estudaram seriamente, né? Fizeram pesquisas com análises profundas do texto, do ponto de vista filosófico, sociológico, religioso. E aí, no meio disso tudo, eu me peguei pensando que essa amplitude, essa fonte inesgotável de informação e interpretação sobre essas obras, pode ser que isso, num primeiro momento, assuste quem tá querendo ler Dostoiévski pela primeira vez. Então, partindo desse raciocínio, eu preparei esse vídeo aqui sobre Crime e Castigo. É um vídeo que eu vou trazer algumas informações gerais sobre a vida do autor, sobre o contexto que ele estava inserido, que muito se relaciona com a forma como ele escreve, algumas curiosidades e alguns atalhos para você encarar de uma vez por todas esse calhamaço aqui e descobrir, assim como eu descobri, que se você tiver um pouquinho de paciência e interesse, você vai ter acesso a uma das melhores obras já escritas na história. Então fica aqui comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair querendo ler Crime e Castigo. Só antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar atento e para receber a notificação toda vez que sair vídeo novo. Bom, para começar, uma das primeiras coisas que eu gosto de falar assim quando eu penso em Dostoiévski é que ele não foi um escritor de elite assim, como vários outros autores russos, como Tolstói, como Turgenev, como Gogol. O Dostoiévski, ele era de uma classe baixa. O pai dele era médico militar, e aí na época até não era uma profissão valorizada, e a mãe dele era dona de casa. Ele vem de uma família de baixa renda, e ao longo da vida ele enfrenta problemas com dinheiro. Então, essa informação é importante, até eu quero que vocês guardem isso, porque vai fazer sentido depois. É desse lugar aí que ele vai escrever, né? E isso muito se relaciona com a forma como ele escreve, a narrativa de Crime e Castigo, por exemplo. Então, só para ficar claro, o Tolstói, em Ana Karenina, por exemplo, ele vai trazer a descrição de uma vida mais estável. Os personagens têm problemas, mas elas estão num plano superior, né? Uma coisa mais resolvida. O Dostoiévski, em Crime e Castigo, ele vai narrar a história de uma pessoa que vive na penúria, né? Ele mergulha ali na vida sombria de São Petersburgo, que é onde se passa o romance. Lugares escuros, sombrios, miséria, nas tabernas, nos prostíbulos. Esse é o cenário da obra que, de certo modo, se relaciona com o contexto que o Dostoiévski estava inserido. Mas, afinal de contas, quem foi Dostoiévski? Fyodor Dostoiévski nasce em 1821, em Moscou, e morre em 1881, em São Petersburgo. Dostoiévski não teve uma vida fácil. Os pais dele morreram quando ele ainda era muito jovem. A mãe dele morreu quando ele tinha 15 anos e o pai dele morreu 3 anos depois. Até dizem que o pai dele foi assassinado. Então foi uma infância aí conturbada. E aí, o Dostoiévski, adulto, começa a estudar, ele entra na Academia Militar de Engenharia, tem contato aí com algumas obras literárias, né? Até a gente consegue notar depois uma certa influência do que ele consumiu nessa época, especialmente de produções francesas, né? Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Schiller, que é alemão, todos esses foram autores que, de certo modo, o Dostoiévski se inspirou. E aí ele começa a escrever. Ele publica a sua primeira obra, Gente Pobre, que foi um sucesso, assim, os críticos gostaram muito. Até depois ele publica outras coisas, mas daí a galera já não recepcionou muito bem. E aí, no meio disso tudo, desse início aí da sua carreira literária, isso é interrompido, porque o Dostoiévski, ele entra num grupo que é considerado um grupo de conspiração contra o czar Nicolau I, né, o governo da época. Por conta disso, ele é preso, acusado de conspirar contra o czar. Então, Dostoiévski, ele é condenado à pena de morte, mas um tempo depois o czar ele perdoa, né, muitos dos sentenciados à morte e condena então o Dostoiévski a 8 anos de reclusão e de trabalho forçado. Então ele vai cumprir essa pena na Sibéria. Esse é um momento aí da vida dele muito importante. Até o livro Recordações da Casa dos Mortos é basicamente o relato dessa experiência aí que ele viveu na prisão depois dos anos aí de trabalho forçado também, né? Tudo isso é relatado no livro e eu recomendo que vocês leiam se vocês tiverem interesse em descobrir um pouco mais sobre essa época aí da vida do Dostoiévski. E aí a gente já vai percebendo como de fato a vida dele é traduzida nas suas obras, né? É na prisão, por exemplo, que ele vai sofrer o primeiro ataque de epilepsia. Então, do mesmo modo que ele tem epilepsia, alguns dos seus
personagens também tem. Se vocês vão lembrar, o Príncipe Mishkin, do Idiota, o Smerdyakov, de Irmãos Karamazov, são personagens que têm epilepsia, assim como Dostoiévski. E quando ele escreve Cadernos do Subterrâneo, que inclusive é o livreto que acompanha o box do Clube de Literatura Clássica, quando ele escreve aqui esse livro, até tem um machadinho aqui que eu achei muito legal, que é o marca-páginas. Quando ele tá escrevendo esse livro, ele tá passando por um problema muito difícil, porque a esposa dele está com problemas de saúde, até depois ela acaba morrendo e tal. A gente consegue sentir, né, que apesar de ser um livro pequenininho, é muito denso. E aí a gente nota que todos esses infortúnios foram coisas que fizeram ele escrever como ele escrevia, com tanta profundidade. E até esse negócio de precisar tanto do dinheiro, né, que ele escreve desse jeito assim tão febril, né, e frenético. E aí, esse período que ele passa na Sibéria se relaciona com a própria história de Crime e Castigo, né? Como que a gente consegue observar isso? Na prisão, o Dostoiévski, ele vai ter contato, né, com pessoas que estão nessa posição, que cometeram crimes. Então, ele vai ter esse substrato aí de pessoas que estão lidando com o fato de ter cometido um crime, essa questão se elas carregam culpa, essa busca pela redenção. Por isso que a gente consegue perceber que as personagens do Dostoiévski são tão reais, né? A gente identifica essa complexidade, dualidade e essa contradição, né, do ser humano. A gente consegue ver isso nas obras do Dostoiévski. Mas vamos entender de uma vez sobre o que se trata essa história aqui do romance Crime e Castigo. Bom, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a jornada do Rodion Romanovich Raskolnikov, que é um jovem estudante de direito que vive em São Petersburgo. O Raskolnikov, ele larga os estudos dele porque ele tinha problemas financeiros, e ele é um jovem que ele se acha intelectualmente superior aos demais. Ele acha aí que ele é destinado a grandes feitos. Então, o Raskolnikov, ele vive num quarto ali pequenininho, alugado, e ele é uma pessoa que ele tá sempre atormentado aí com pensamentos sombrios. Então, logo no início, a gente é convidado a entrar nessa cabeça aí doentia do Raskolnikov e conhecer um plano que ele está tramando para ter aí o futuro brilhante que ele tanto quer e acha que merece. Então, o Raskolnikov está passando por problemas financeiros e ele vai se convencendo que para chegar onde ele quer, ele precisa assassinar uma velha agiota chamada Aliona Ivanova, que é uma pessoa conhecida por explorar os necessitados, né? Naquela época era muito comum a penhora de objetos, então era isso que ela fazia, as pessoas iam até ela para penhorar alguns bens, e ela era conhecida por pagar um valor baixíssimo por esses bens, né? Além de ser uma pessoa ranzinza, assim, má, sabe? As pessoas não gostavam dela. Então, nessa ideia aí de que a morte de uma pessoa insignificante e odiada por muita gente seria em prol de um bem maior, que ele vai se convencendo aí a seguir esse crime planejado. E aí, o que eu já vejo aqui? A maior motivação de todas para esse crime aí do Raskolnikov é essa percepção que ele tem de si mesmo, sabe? Ele se enxerga como alguém superior, né? Ele até se chama de ser extraordinário, né? Ele até fala assim, ele teoriza a respeito disso, né? Até ele publica um artigo num jornal, ele escreve, né? Ele fala que grandes homens poderiam transgredir as leis e assim cometerem crimes, derramarem sangue, né, se for necessário para servir a causa. Ele até dá o exemplo do Napoleão Bonaparte aí nesse artigo. Então, assim, esse é o raciocínio, né? Se um Napoleão é permitido fazer o que faz e é considerado um herói, por que ele, né, o Raskolnikov, também não seria em matar essa agiota aí que ninguém gosta? E aí, aqui não tem spoiler, né? Tem até uma constatação, na verdade, trazida pelo título do livro. Um crime é cometido, né? Então, o desenrolar eu vou deixar claro para vocês descobrirem, para quem ainda não leu. E o interessante, na minha opinião, é realmente o desenvolvimento da história, né? O que acontece depois desse crime, né? O castigo. Como que o Raskolnikov vai lidar aí com o fato de ter cometido esse crime. E aí, é um castigo que ele vai para além, né, de uma punição legal, né? Como que ele vai lidar com isso na alma dele, né? Que é uma alma, que ele é uma pessoa tão dual, né? Se ele é herói, se ele é anti-herói, se ele é vítima ou vilão, enfim, a gente vai acompanhando essa busca aí da redenção pelo Raskolnikov ao longo dessa narrativa. E aqui a gente vai falar de uma dificuldade que eu encontrei quando eu fui ler esse livro, e eu já quero deixar isso aqui registrado,
como que eu superei essa dificuldade. Uma coisa que sempre me pega na literatura russa é a questão dos nomes. Até recentemente teve um post bem interessante no Instagram do Clube de Literatura Clássica, que foi feito tipo um guia, assim, dos nomes, sabe? Pra você entender como que funciona. Na Rússia, o nome de uma pessoa tem 3 elementos. O primeiro nome, o patronímico, e o sobrenome da família. O primeiro nome, ele vem de uma origem cristã ou eslava, e o patronímico vem do primeiro nome do pai da pessoa, e aí depois o sobrenome da família. Então, por exemplo, em Crime e Castigo, o nosso personagem principal, ele se chama Rodion Romanovich Raskolnikov. Então, Rodion é um nome eslavo, né? Ele vem de uma origem grega, se refere a habitantes de Rhodes, que é uma ilha na Grécia. Romanovich é o nome do pai, que é romano, acrescido do sufixo ich no final ali, porque se trata de um homem. E Raskolnikov, que é o sobrenome da família. E aí, pra melhorar tudo, ainda tem o apelido, né? Que às vezes também é utilizado. No caso dele é Rodia, que é o apelido do Raskolnikov. Então, como é muita informação, o que normalmente eu faço? Que aí vai a minha dica aqui pra vocês fazerem também, se vocês quiserem. Eu pego uma folha em branco, um lápis, uma caneta, e eu vou escrevendo o nome das personagens. Aí, eu coloco o nome, composto pelos 3 elementos, né, o apelido também, e eu também coloco uma característica pra eu lembrar, sabe, pra ficar um pouco mais fácil. Então, sabe quando você vai ler uma peça de teatro e tem aquela lista de nomes antes de você começar a ler a peça? Então, é assim que eu faço, sabe, de ter sempre esse papel ali comigo. Coloco no meio do livro, enfim. Então, por exemplo, do Raskolnikov, eu vou colocar que ele é o personagem principal, que ele é um jovem estudante e que ele comete o crime. E aí eu já coloco o nome da senhora que ele mata, né? Que é Aliona Ivanova. E aí eu coloco que ela é uma senhora, que ela é agiota, que ela é ranzinza, que gananciosa, que ninguém gosta dela. Então eu vou fazendo tipo um mapa mental. Eu ligo isso também a Lisaveta, que é a meia-irmã dessa agiota, né? Coloco ali as características dela. Vem a Sônia também, que é outra personagem. Que também, essa personagem é super importante assim na história, sabe? Ela representa uma figura crucial aí para a redenção do Raskolnikov. A gente tem a Dunya, que é a irmã do Raskolnikov. Então, tipo, eu vou criando aí esse mapa mental, que eu acho que fica um pouco mais simples de entender. Tem também o Porfiri, que é uma outra personagem super importante. Ele é o investigador de polícia, que ele é responsável pelo caso, né, do assassinato aí da agiota. Então também eu já coloco ele no meu mapa mental. Até quando ele aparece, assim, a história fica bem interessante. Eu já deixo aqui a minha dica para vocês prestarem atenção, sabe? Esses diálogos, enfim, que tem ali nesse momento. Enfim, tem vários outros personagens. E aqui fica a minha dica para vocês fazerem esse mapinha mental, porque quando você faz, de preferência à mão, sabe? Coloca ali perto do livro, até você pode usar como marca-página, é algo que ajuda, sabe, na compreensão. Foi algo que me ajudou por aqui. Bom, para finalizar, assim, eu quero falar um pouco da experiência da leitura desse livro e alguns desafios aí que vêm disso. Crime e Castigo, ele foi publicado originalmente numa revista chamada Mensageiro Russo durante 12 edições mensais, ao longo aí do ano de 1866. Então só depois, só no ano seguinte, que ele foi publicado num volume único, né, com modificações e tal, algumas emendas. Então veja que interessante, esse romance, ele foi publicado em partes, na medida que o Dostoiévski foi escrevendo. Então, é uma história que ela parece tipo um seriado, sabe? No final até de cada capítulo você vê assim um suspense, sabe? Tem um ritmo muito concentrado, muito coeso, não são capítulos que se arrastam, sabe? Acho que justamente porque era uma publicação mensal. E aí, o que eu quero falar? Que isso se relaciona com a forma como você pode ler esse livro. Então, essa é a minha dica, não tenha pressa para ler Crime e Castigo, sabe? Porque essa obra, ela é sabidamente densa e complexa. Por isso que, na minha opinião, a preferência é que você leia aos poucos, da mesma forma como ela foi escrita, sabe? Um pouquinho por dia, um pouquinho por semana, vai fazendo aí umas leituras complementares para entender melhor a obra. Não, só assim, tipo, Irmãos Karamazov, quando eu li, eu demorei meses para ler, sei lá, assim, quase um ano, sabe? Justamente para eu conseguir absorver e processar e refletir sobre tudo que tem ali, sabe? Mas claro, se você preferir ler só numa sentada, assim, tipo, de uma só vez, o que eu acho bem difícil porque tem 600 páginas, mas tem gente que gosta, né, e lê mais rápido mesmo. Você pode fazer isso, mas saiba que em algum momento você vai ter que voltar para essa obra, né? Porque é impossível que você consiga compreender tudo em tão pouco tempo. Então aqui vai essa minha dica. Tenha paciência
para entender essa obra. E, além de tudo, não deixe de conferir a edição feita pelo clube, né? Que tem uma tradução premiada e consagrada do Casal Guerra. Tem muitas notas do tradutor, notas do editor, do jeito que a gente gosta, né? Para enriquecer mesmo essa experiência. Então não deixe de conferir essa edição aqui no site, porque é uma edição que vale muito a pena fazer a leitura. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comente, mande para seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Eu desejo a todos vocês uma boa leitura, com bastante paciência e interesse, e até a próxima resenha.